Olá, meu querido aluno e minha querida aluna do Colégio Américo Simas. Bem-vindos a mais uma aula de física. A aula de hoje é a de número 4. Vamos falar sobre calorimetria. O que é a calorimetria? É uma parte da termologia, que é o assunto que estamos vendo desde o começo do ano. Só que agora nós vamos nos concentrar na medida do calor. Veja bem, algumas noções preliminares. Calorimetria é a parte da termologia que estuda a medida do calor. Calor, por sua vez, é energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. Temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo e o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura até que se atinja o equilíbrio térmico. Esses conceitos já foram discutidos por nós aqui nas nossas aulas anteriores, e são conceitos muito importantes. Temperatura não é a mesma coisa que calor. Temperatura é aquilo que mede se um corpo está quente ou frio. Tem a ver com o grau de agitação das partículas do corpo. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as partículas deste corpo. Já calor é um tipo de energia. Suponha que eu tenho dois objetos. Um objeto mais quente e um objeto mais frio. O mais quente vai ceder calor para o mais frio, então o mais quente ficará cada vez mais frio e o mais frio ficará cada vez mais quente. É claro que isso não é para sempre. Isso acontece até que as temperaturas se igualem, que é conhecido como equilíbrio térmico. Essa energia que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura recebe o nome de calor. Não podemos dizer que um objeto possui calor. Não, ele possui um certo valor para a sua temperatura. Mas quando a energia está em movimento entre um corpo e outro, esta energia recebe o nome de calor. Vamos continuar aqui. Chamamos de calor sensível aquele que provoca uma variação de temperatura do corpo. No entanto, se ocorre uma mudança de estado físico, chamamos o calor de calor latente. Então, se um objeto recebe uma energia, recebe um calor, e ele acaba aquecendo, ele acaba aumentando a sua temperatura, este calor recebe o nome de calor sensível. Mas se ele recebe esse calor e acaba mudando o seu estado físico, como é o caso desse bloco de gelo aqui, ele recebe calor e acaba passando de sólido para líquido. Este calor que tem a ver com a mudança de estado físico recebe o nome de calor latente. No sistema internacional, a unidade de calor é o Joule, que é a unidade de energia. Então, todas as energias na física são medidas usando esta unidade no sistema internacional, que nós chamamos de Joule. Porém, é mais comum aqui no capítulo de calorimetria nós medirmos o calor com uma outra unidade, chamada de caloria. É muito comum o múltiplo quilocaloria. 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Na verdade, esse prefixo quilo, que é esse casinho que vem na frente, sempre significa 1000. 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilômetro são 1000 metros. E por isso, 1 quilocaloria são 1000 calorias. Em nosso organismo, a energia dos alimentos que não é gasta transforma-se em gordura. Por isso, a unidade caloria é muito usada lá em nutrição. Veja esta tabela que fornece o valor calórico de alguns alimentos. 100 gramas de amendoim, por exemplo, tem 600 calorias. 100 gramas de pão francês tem 270 calorias. E aí a tabela vai fornecer outros valores. Vale uma regrinha prática. A cada 1 minuto de caminhada, gastamos em média 4 calorias. Então, note que é uma crueldade, não é? 1 minuto para 4 calorias, imagine para chegar a 600 calorias de 100 gramas de amendoim. Nosso organismo é assim, ele é feito para economizar energia e aí a gente acaba acumulando gordura. Observe o seguinte, suponha que eu tenho um objeto aqui, esse objeto cinza, que está sobre um bico de Bunsen, ou seja, uma chama, né? No laboratório nós damos esse nome.
Esse objeto ele vai receber uma certa quantidade de calor desta chama. Chamamos essa quantidade de calor pela letra Q. Quando ele recebe esse calor, ele vai sofrer uma certa variação de temperatura. A variação de temperatura chamaremos de delta θ. Vocês sabem que essa letra grega delta significa variação e aqui essa letra grega θ significa temperatura. Então, delta θ é a variação de temperatura. O objeto recebeu calor e a sua temperatura vai variar para mais, ele vai aquecer. Nós vamos chamar de capacidade térmica a esta razão que aparece nesta fórmula. C igual a Q sobre ΔT. Notem que esse C é um C maiúsculo. Eu estou chamando a atenção para isso, porque depois nós veremos uma outra fórmula que tem um outro C, um C minúsculo, que tem um outro significado. Nesta fórmula, este C, que é um C maiúsculo, é a capacidade térmica de um corpo. Ela é calculada como sendo a razão entre Q e ΔT, ou seja, o calor que o objeto recebeu sobre a variação da temperatura que ele sofreu em função deste calor que ele recebeu. Qual é a unidade de capacidade térmica? No sistema internacional, usaremos o Joule por Kelvin. Por que isso? Porque a quantidade de calor é dada em Joule e a temperatura é dada em Kelvin. Porém, apesar dessa unidade ser a oficial, nós usamos mais a unidade calorias por grau Celsius. O calor medido em calorias e a temperatura medida em graus Celsius. Portanto, será comum nas questões de física você encontrar a capacidade térmica de um objeto calculada em calorias por grau Celsius. Vamos lá. Vamos ver agora a equação fundamental da calorimetria. Novamente, suponha que eu tenho um objeto que ele está recebendo calor. Esse objeto tem uma certa massa m e quando ele recebe um calor Q, ele vai sofrer uma variação de temperatura que eu vou chamar de delta θ. Essa fórmula é uma fórmula muito importante. Ela fala o quê? Que a quantidade de calor que um objeto recebe, ou que ele cede, que ele perde, é igual à massa do objeto, vezes uma certa constante, que aqui é um C minúsculo, não é igual àquele C maiúsculo que vimos antes, vezes a variação de temperatura. Esse C minúsculo que aparece na fórmula é uma constante chamada de calor específico da substância. O calor específico depende da natureza da substância. Dessa forma, cada substância terá um valor diferente tabelado para o calor específico. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E aí cada substância vai ter um valor diferente. O alumínio vai ter outro valor, o ferro vai ter outro valor, a madeira vai ter outro valor e por aí vai. Então, o calor específico não tem o mesmo conceito da capacidade térmica. Calor específico é representado por um C minúsculo e capacidade térmica é representado por um C maiúsculo. Vamos ver aqui algumas observações importantes. Primeira observação. Enquanto que a capacidade térmica é uma característica do corpo, o calor específico é uma característica da substância. Como assim, pH? Vamos entender esse exemplo para ficar mais claro. Suponha que eu tenho dois objetos, o objeto 1 e o objeto 2. Observe que o 1 é maior do que o 2. Porém, ambos os objetos são feitos de cobre. Portanto, apesar de serem diferentes, eles são feitos da mesma substância. Já que eles são corpos diferentes, eles não terão a mesma capacidade térmica, porque capacidade térmica depende do formato, do tamanho, da massa do corpo. Mas eles vão ter o mesmo calor específico, porque o calor específico depende da substância. Já que ambos são de cobre, ambos possuem o mesmo calor específico. Então, veja, a capacidade térmica do corpo 1 é diferente da capacidade térmica do corpo 2. Capacidade térmica é simbolizado por um C maiúsculo. Porém, o calor específico do corpo 1 é igual ao calor específico do corpo 2, porque ambos os corpos são formados pela mesma substância, apesar de serem corpos
diferentes. Vamos para a próxima observação. Atenção para os sinais desta fórmula Q igual a mc delta θ. Quais são os sinais importantes? Se o corpo recebe calor, a temperatura final é maior que a temperatura inicial. Então, um número grande menos um número pequeno vai dar um valor positivo. É por isso que o Δθ também será o quê? Positivo. E se o Δθ, se a variação de temperatura é positiva, isso implica em um calor positivo. Mas se o corpo perde calor, a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Dessa forma, a variação de temperatura é negativa, o que implica que o calor também será negativo. Em resumo, é simples. Se um objeto ganha calor, a temperatura dele aumenta e esse calor vai ser um número positivo. Se um objeto perde calor, a temperatura dele diminui, ele vai esfriar e esse calor recebe um sinal negativo. Vamos lá. Princípio das trocas de calor. Esse princípio ele é muito interessante, ele é muito cobrado em avaliações como o Enem, etc. Veja, considere dois corpos A e B com temperaturas diferentes em um ambiente termicamente isolados. Como assim? Suponha um objeto A, que tem temperatura θA, e um outro objeto B, que tem temperatura θB. Suponha que θA é maior que θB, ou seja, o corpo A está com maior temperatura do que o corpo B. Nós já sabemos, desde o começo da aula, que quando isso acontece, o calor, que nós simbolizamos pela letra Q, flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ok, até aí tranquilo. Acontece que a quantidade de calor que o corpo A perde é a mesma quantidade de calor que o corpo B absorve, porque estamos considerando que ambos os corpos estão em um meio isolado, tipo uma caixa de isopor. Eu coloquei eles dois na caixa de isopor e todo o calor que o corpo A perde vai entrar no corpo B, porque esse calor não pode sair daquela caixa de isopor. É um ambiente termicamente isolado. Ora, mas nós também sabemos que o calor, quando o objeto perde, ele é negativo. E o calor, quando o objeto ganha, ele é positivo. Desta forma, podemos escrever que o calor que sai do corpo A é igual ao calor que entra no corpo B, porém com sinais contrários, que enquanto um está perdendo calor, o outro está ganhando calor. Se eu passar esse menos QB para o primeiro membro, ele fica mais QB. Então, chegamos a esta expressão, QA mais QB é igual a zero. Ou seja, se eu tenho dois corpos que estão trocando calor em um ambiente isolado termicamente, o calor que um perde é igual ao calor que o outro ganha, né? Então, a soma dos dois calores será zero. Colocando números para ficar mais simples. Se um corpo A perdeu 200 calorias, o corpo B ganhou 200 calorias. Mas para o corpo B que está ganhando, o calor é positivo. Para o corpo A que está perdendo, o calor é negativo. Então, 200 calorias somando com menos 200 calorias vai dar quanto? Zero. Ou seja, a soma dos calores trocados é sempre igual a zero. Se forem dois corpos, QA mais QB é igual a zero. Se forem três corpos, QA mais QB mais QC é igual a zero. E por aí vai. Ou seja, a soma dos calores trocados é sempre igual a zero se os objetos estiverem em um ambiente termicamente isolado, como uma caixa de isopor, um calorímetro ou algo assim. Nesta aula, então, vimos alguns conceitos relacionados à calorimetria. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima!